Shalom a todos, que bom ver vocês todos aqui de novo no Contraste. A gente recebeu muitas perguntas sobre Torá escrita, Torá oral. Vamos botar ordem nesse negócio porque ele é muito importante. Então é assim, Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, ele recebeu duas Bíblias, duas Torot, uma Torá escrita e uma oral. A Torá escrita é o que a gente conhece como o Pentateuco, que tem os 5 livros: Bereshit, Gênesis, Shmot, Êxodos, Vaikra, Levíticos, Números, que é Bamidbar, e Dvarim, Deuteronômio. É importante saber que quando ele recebeu a Torá, ele recebeu todas as leis na Torá, mas a história ele somente recebeu até o que aconteceu naquele momento, tá? Eles estão no primeiro ano da saída do Egito, então a Torá que ele recebeu naquele momento, ela compreende desde a criação do mundo até a entrega da Torá. E depois, depois, durante a vida de Moshe, até a entrada na terra de Israel, que Moshe não entrou, então Deus ia ditando para Moshe a Torá. Por isso que Moshe foi o maior dos profetas, ou seja, a comunicação que Deus tinha com ele era a mais clara possível, então iam acontecendo os fatos e Deus ia ditando para Moshe e assim saiu a Torá escrita. Beleza, então essa é a Torá escrita. E a Torá oral? Pessoal, é muito importante entender, a Torá oral não é interpretação rabínica dos sábios, etc. É verdade que ela é nos transmitida através dos sábios, mas ela é oral e ela foi dada por Deus, o mesmo Deus, para o mesmo Moshe, para o mesmo Moisés. Só que ela foi dada oralmente. Ela é muito mais ampla do que a Torá escrita. Onde ela está? Então, com o tempo, antes ela era decorada. Mesmo que era gigante, os sábios eram tão grandes que eles tinham toda a Torá oral decorada. Mas com o tempo, os sábios foram vendo que existia o perigo de se perder, porque o povo judeu foi muito perseguido por causa de pobreza e etc. Então se escreveram os livros. Os livros mais famosos que a gente tem são a Mishnah, o Talmud, a Kabbalah, os códigos de leis e assim por diante, os comentários da Torá e etc. Tem muitos mais livros. Mas é importante entender, a gente falou que a Torá oral foi dada por Deus. Obrigatoriamente é assim. Por quê? Porque eu posso dar tantos exemplos para vocês. Vamos dar um exemplo de que um judeu conhece tão bem. A gente tem uma mitzvah que se chama Tfilin. Todo dia, um judeu, sem contar Shabat, sábado e as festas, o judeu bota um par de Tfilin. Um no braço, outro na cabeça. O Tfilin não está escrito na Torá exatamente o que ele é. Você sabe como se chama em português Tfilin? Está traduzido como filactérios. Algumas vezes eu fiz uma piada. Eu entrava em aula e falei, pessoal, eu quero falar um pouquinho de biologia hoje. Eu falei, olha só, a gente tem as células. As células têm mitocôndrias. E cada mitocôndria é dividida em filactérios. E todo mundo fazia assim. Mas calma aí, filactério é tefilin. Eu usava esses aqui para entender. O que é tefilin também? Em hebraico a gente não sabe o que é. Essa é uma explicação que Deus transmitiu para a gente oralmente e ele explicou. O tefilin é preto, ele é quadrado, perfeitamente quadrado, ele tem as tiras e muito mais detalhes, ou seja, sem isso a gente não tinha como saber o que é um tefilin. Posso dar outro exemplo? O Brit Milá, a circuncisão. A gente sabe que com 8 dias, isso está escrito na Torá, a gente tem que fazer a circuncisão. Mas posso falar uma coisa? Não está escrito aonde. Está escrito para tirar o prepúcio. Na Bíblia, a palavra prepúcio aparece, sabe em quê? Prepúcio do coração. Em hebraico se chama orlá, está escrito orlá talev. O prepúcio que existe no coração. Meu Deus, alguém vai fazer agora isso com uma criança. O único lugar que está escrito é na Torá oral. Você vai lá ler, depois do pecado dos espiões, você vai ler sobre o tzitzit. Tá? Existe uma mitzvah da pessoa usar uma roupa com franjas.
que são essas franjas? Como é que eu tenho que usar? Em que tipo de roupa? Todo mundo tem que usar elas de dia, de noite? Uau, tem um monte de leis. Mas antes de falar até de um monte de leis, o que são essas franjas? Uma vez eu estava andando na rua, no Rio de Janeiro, e uma pessoa me cutucou atrás e ele falou, eu até fico assustado, né? Você não sabe quem é, mas a pessoa chegou para mim e ela falou, é isso? Eu falei, desculpa, isso o quê? Essas são as franjas que estão escritas na Torá, porque eu estava como um judeu que observa a Torá com o meu tzitzit, tá? As franjas para fora. Ele falou, é isso que está escrito? Eu falei, exatamente isso. Aí ele falou, posso ver? Eu mostrei para ele os nós, os fios. Ele falou, meu Deus, eu nunca tinha visto, eu sempre passei por isso e eu não sabia de que estava tratando. E ele falou, você se lembra onde é que está? Eu falei, olha, dá uma olhada naquela parte, depois do pecado dos espiões, um pouquinho depois aparece essa parte. Então, foi excelente o que aconteceu. É uma pessoa que me causou excelente impressão, porque ele realmente lia o texto, mas realmente o texto não está explicado. Então você está percebendo que existe uma explicação para esse texto, é obrigatório. Deus não deu um código fechado no que a gente chama da Torá oral, na Torá escrita. Não é alguma coisa para ser totalmente, você não tem que entender, não é verdade. Deus escreveu uma Torá, ele transmitiu uma Torá escrita e Deus transmitiu, entre outras coisas, a explicação dessa Torá escrita com muitos detalhes, que é a Torá oral. Tá? Eu espero que isso tenha ficado muito, muito claro. Sem isso, não dá para avançar. Eu, de novo, convido a vocês, se vocês lerem o texto como ele está, vão sair muitos erros, vão sair muitas más interpretações. Ótimo. Então, o que a gente falou agora é que a Torá escrita e a Torá oral foram dadas por Deus a Moisés, a Moshe Rabbeinu, e Moshe transmitiu os dois para todo o povo de Israel. Então a gente está aprendendo aqui que eu posso trazer mais tantas leis, o que é olho por olho, dente por dente e muito mais exemplos, mas o que a gente está aprendendo aqui que a Torá escrita e a Torá oral, elas são complementares. Na verdade, uma pessoa não vai entender muito bem a Torá escrita sem a Torá oral. Se vocês querem saber o que mais um rabino estudou para ser rabino, para poder transmitir os conhecimentos, a gente passa anos, e desses anos eu posso falar para vocês que são às vezes 15, 16 horas por dia estudando a Torá oral. E quem conhece ela profundamente, quem sabe entrar dentro dela, sabe que isso não tem como não ser uma obra divina. Eu espero que nesse curto vídeo isso aqui já ficou claro pra gente, mas saibam que é uma viagem para quem quer realmente se aprofundar na Torá obrigatória.